Beleza, tudo bom? Mais uma aula aqui do curso Operação. E essa aula eu estou regravando aqui para o pessoal que não teve a oportunidade de assistir, né? A aula foi online, a gente tem muita gente que trabalha no curso, não pôde assistir alguma. E eu estou refazendo as aulas desde a aula 1 até o momento que nós estamos, para que vocês possam ter também esse conteúdo e que todos vocês possam, de certa forma, né, participar aí das aulas de uma forma efetiva, mesmo não tendo a aula ali no presente momento, mas tendo a oportunidade de assisti-la novamente. Então você que é de sábado, você está revendo agora a nossa primeira aula, que foi mais ou menos no meado de setembro, e você que é de domingo também está tendo a oportunidade de ver essa primeira aula de história. Então vamos lá, vamos começar. As grandes navegações. A matéria da PEMERG ela parte desse ponto quando se fala de história. Estamos falando das grandes navegações, exatamente isso. O momento do qual, principalmente Portugal e Espanha, vão se lançar ao mar em busca de novas rotas comerciais para chegar até a Ásia, especificamente até a Índia, como os britânicos gostam de chamar, a joia da coroa. Afinal, a Índia é, sem dúvida nenhuma, praticamente o grande mercado que alimenta as tratativas econômicas na Europa. Então, isso acho que é fundamental a gente entender nesse primeiro momento. Bom, mas as grandes viagens, né, as grandes viagens feitas basicamente ao longo desse período, elas vão bater necessariamente com a questão de você utilizar esse continente europeu como fonte absolutamente de todos os negócios da humanidade. Nós estamos falando numa época que um termo que nós usamos muito, ele é bem atribuído a esse momento, o chamado europocentrismo. O que é o mundo conhecido? Ásia, África e Europa. Esse é o mundo conhecido. Mas o que os portugueses acreditavam que existia no outro lado do mundo? Bom, se você pegar as primeiras cartografias portuguesas, vocês vão observar seres mitológicos, monstros. Eles acreditavam que chegasse a um determinado lugar, eles iam cair num vão sem fim. Ou seja, infelizmente, a falta de conhecimento científico ela acaba levando a muitos desses homens daquele tempo a pensar de maneira arcaica, primitiva e até engraçada para pessoas como vocês que estão assistindo essa aula no século XXI, não é verdade? Bom, mas falando da expansão marítima, basicamente, a gente precisa lembrar que no final da Idade Média, início da Idade Moderna, os navios, né, os portos, eles passaram a ser muito importantes. Tão importantes que esses mercadores eles começaram a adquirir títulos de nobreza. Esses títulos foram dados, doados, comprados, negociados por conta da importância dos navios. Só que navio não é uma coisa que até hoje não é simples de fazer, imagina naquele tempo. E poucos estados nacionais possuíam estaleiros. Então, nessa questão, Portugal era bem avançada. Não só estaleiros, como Portugal já possuía uma escola de navegação, a escola de Sagres. Então, Portugal estava à frente nesse mercado. E, na verdade, Portugal era a grande potência daquela época. Tá? Mas, utilizando o slide aqui como referência para a nossa aula, nós temos que lembrar que essa rota entre a Ásia e Europa ela já é estabelecida. Porém, assim como todo negócio, as pessoas buscam o quê? Então, o que acontece? Basicamente, nós estamos falando sobre otimizar esse negócio. E como poderia ser otimizado esse negócio? Uma rota mais tranquila, uma rota mais objetiva para chegar até o continente asiático. E esse foi necessariamente o objetivo que os portugueses eles buscavam. Bom, e aí é que começa toda essa nossa história recente, né? Para a gente poder falar sobre história recente das navegações ultramarinas. Bom, primeiro a intenção de se chegar até uma nova rota comercial
Para a Índia, talvez muito mais rápida, muito mais acessível e gastando menos. Tá? Algo comum em qualquer negócio, você procurar otimizar o seu negócio, foi isso que os portugueses buscavam. Bom, mas o que acontece? Muitas das descobertas na história, elas sempre acontecem, geralmente, pelo acaso. Né? Algo que você não está esperando, algo que você não imagina que vai acontecer, porém, acontece. E foi justamente quando nós estamos falando sobre a questão das grandes navegações. Os portugueses não esperavam serem surpreendidos por correntes de ventos que os levaram necessariamente a outro lado. Tanto que os portugueses, eles nunca perceberam, em primeiro momento, que eles estavam chegando num território novo, inóspito, desconhecido. Eles acreditavam sim que estavam chegando às Índias. Bom, mas não foi bem isso que aconteceu. Eles estavam chegando no que até mesmo Colombo chamou de um novo mundo. Afinal, nós estamos falando de um novo continente e a resposta àquela antiga dúvida que tinha do outro lado do mundo. Bom, os portugueses finalmente descobriram, ou pelo menos eles vão descobrir, já que eles ainda não têm esse conhecimento básico. Interessante notar é que mesmo após essa descoberta dos portugueses, ou seja, descobrirem um novo território, um território inóspito, diferente, eles tiveram muitas dificuldades em relação a isso. Eles vão chamar de Ilha de Páscoa. Depois, no primeiro contato que eles vão ter com os habitantes locais ali, os índios, eles vão chamar justamente esse nome índio, vem justamente do fato deles acharem que estavam chegando na Índia. Falavam, estou chegando na Índia, então os habitantes da Índia são os índios. Essa talvez foi a lógica portuguesa ao desembarcarem. Porém, não é bem aí, né? Não é bem por aí que a coisa funciona. Ao desembarcarem, eles vão descobrir necessariamente que além de estar chegando a um continente totalmente novo, inédito, uma população totalmente diferente da portuguesa. Mestiços, né, com seus corpos cansados, aquela pele queimada pelas fortes exposições ao sol, que se banham o tempo todo, que não ligam muito para as roupas, diferente dos portugueses arrumados, com aquelas vestes e túnicas, né, bastante elegantes assim. Eles viram um mundo totalmente diferente ali e tiveram que fazer o primeiro contato com esses nativos. E esse primeiro contato foi feito através de uma prática antiga, velha da humanidade, chamada escambo. E através do escambo eles chegaram até os índios. E lógico, o índio encantado com coisas que jamais havia visto. Você pode achar que os índios, muitos alunos falam isso, né? Ah, mas os índios são muito otários, eles olharam para aquilo lá, porque eles acharam isso tão deslumbrante. Imagina, vamos fazer aqui um exercício meio louco, mas vamos dizer que chegue uma civilização mais avançada do que os humanos e com aparelhos que você nunca viu na sua vida. E eles ofereçam a oportunidade de você usar e testar esses aparelhos. Nós sabemos que a curiosidade humana é imensa. É evidente que você vai querer fazer isso. Os índios não são culpados. Eles exatamente ficaram encantados, delirantes com aquelas novidades, coisas, espelho, objetos, brincos. O vermelho, que o índio nunca produziu o vermelho, né? Aqui no Brasil a gente conseguia produzir o coral, mas o vermelho vivo jamais o índio havia visto. Então olha que coisa sensacional que foi esse primeiro contato. Basicamente, falando sobre essa questão do primeiro contato, não só é importante relatar que a chegada dos portugueses aqui no nosso território não fizeram com que os portugueses se interessassem em primeiro momento em habitar essa terra. Pelo contrário, os portugueses durante de 1500 a 1530, a única coisa que eles viram de eficiente, excelente aqui na nossa terra era exatamente as mercadorias que essa terra poderia dar e vantagem para eles, falando do comércio, principalmente na Europa. Essa era a questão que os portugueses buscavam aqui. Mas, professor, por que isso? É muito simples. Pense no seguinte, você está numa terra quente,
que você não conhece, que é praticamente mata para tudo que é lado. Você não tem absolutamente suporte nenhum de civilização. A gente está falando de uma Lisboa que já é uma civilização nessa época. Uma cidade. Então os caras não viram uma urbanização, não tinha nada. Nada era atrativo aos portugueses, a não ser pegar as mercadorias e ir embora. Por isso eles criaram as feitorias, os armazéns que ficavam à margem das praias. Descobriram o pau-brasil, uma madeira excelente, nobre, de excelente qualidade, superior às madeiras que existiam na Europa. Lógico, se apoderaram dessas madeiras. Os índios ajudaram os portugueses a fazer isso. Pegaram essas madeiras e usaram. Olha, Eva, pode levar. O índio, em sua inocente e cativante ajuda, fez com que os portugueses, lógico, desenvolvessem vantagens comerciais superiores aos outros países da Europa, dando a Portugal vantagens muito consideráveis. Bom, passando aqui à frente, para a gente fazer um bom resumo disso tudo, é importante lembrar que o fato dos portugueses, nesses 30 anos iniciais, que nós chamamos de Brasil pré-colonial, só utilizarem a terra para justamente pegar as suas mercadorias, não fez com que os portugueses também percebessem a importância de se manter contato e criar tratados comerciais que pudessem facilitar esse comércio agora entre a América e a Europa. E para isso, esse comércio passa pela diplomacia, de manter boas relações com seus vizinhos europeus. Daí vem o Tratado de Tordesilhas. A ideia do Tratado de Tordesilhas era justamente limitar o que pertence a Portugal e o que pertence à coroa espanhola. A coroa espanhola ficou com praticamente todo o continente sul-americano. Porém, o Brasil, que pode ser considerado, como os britânicos chamam a Índia, de a joia da coroa, podemos chamar de a nova joia portuguesa. O Brasil era, sem dúvida nenhuma, um território vasto que deveria ser explorado. Em primeiro momento, lógico, o Brasil conhecido é o quê? É o Brasil litoral. O Brasil que vai do Nordeste ao Sudeste, ao Sul. E esse é o Brasil que vamos conhecer durante muitos anos. A interiorização do Brasil ela só vai ocorrer 200 anos depois, com a descoberta do ouro. Deixa eu baixar aqui. Aí vamos começar a falar aqui dos slides, né? Por exemplo, nós temos aqui uma cena que é muito comum que os portugueses pensavam, que é: chegamos até o limite, agora vamos cair. Lembrando que os primeiros planisférios, eles achavam que a Terra ela não era redonda, ela era achatada. Então, provavelmente a Terra tinha pontos ali, né, suas bordas, mas provavelmente a pessoa chegasse até essas bordas, ela morreria ou seria jogada no limbo, né? A ideia da Terra ser redonda, ela vem depois. Galileu lutou muito, né, o Galileu, para provar que a Terra era redonda, mesmo assim perseguido pela igreja. A igreja queria queimar ele, mas ele firmou lá a teoria de que a Terra seria redonda. É lógico que a descoberta da América muda praticamente todos os planisférios. Eles passam agora, a cartografia passa a localizar o continente americano e deixa de centralizar o continente europeu. Bom, aí está a rota do qual os portugueses eles queriam utilizar para chegar até a Índia. Veja, contornando a África justamente pela parte ali meridional da África. Então, faria aquele contorno, né, meridional do continente africano com o objetivo de chegar. Por que era interessante para os portugueses fazer esse caminho? Porque lembre que o continente africano, pessoal, ele é sim um entreposto. Então, não só para abastecer com mercadorias, mas também dentro dessas mercadorias estamos falando de escravos, tá bom? Bom, aí vem a missão, né, a engraçada missão de Cabral, que foi a decisão realmente de ir em busca de um território novo, inexplorado, mas lembrando que a rota era a Índia. E o objetivo, muita gente acha que é especiarias. Não é especiarias. A gente já está vivendo um momento do mundo que as práticas mercantis elas já estão evoluindo
para a questão do uso da prata e do ouro. Então, a ideia deles, necessariamente, é essa, metais preciosos. Bom, aqui vou até ampliar para vocês, né, que fala um pouco sobre a carta de Pedro Álvares Cabral, que quando ele chegou, né, até aqui a praia do Restelo, em Portugal, no dia em que a missão ela partiu em busca aí com suas caravelas, né, as maiores consideradas caravelas, e os menores chamados de naus, né, que são os navios ali que fazem suporte às caravelas. Bom, a frase mais famosa, talvez uma das mais famosas da história, terra à vista, ela foi, na verdade, gritada no dia 21 de abril. E nessa frase que foi gritada, terra à vista, no dia 21 de abril, foi justamente quando os portugueses se deram conta que estavam chegando em um novo território. Mas, como vocês sabem, 22 de abril de 1500 é, sem dúvida nenhuma, um dia importantíssimo para a futura história do Brasil. Afinal, será o dia oficial do descobrimento do Brasil. Você sabe que política é assim, você pode acontecer num dia, mas tudo tem um marco, tem um horário programado para ser feito, né? E no caso foi no dia 22 de abril. Bom, quando Pero Vaz de Caminha chegou e descobriu, olha, temos terra, é um novo mundo, é uma terra inóspita, diferente, tudo que a gente conheceu, é lógico que muitas coisas aconteceram nesse momento. Primeiramente, o fato, como eu falei lá na frente, e não vou me repetir, falando sobre a questão de não entender o que estava, na verdade, sendo descoberto. Bom, aí o slide ele faz uma aparição que diz assim, falando sério. Como vocês sabem, Cabral desembarcou em Porto Seguro, né, hoje Bahia. Então, foi lá que Portugal desembarcou e, lógico, o primeiro contato com os índios foi impertinente. Lógico que a história do Brasil ela não é tão bonitinha assim, né? Há relatos que os índios eles sofreram atrocidade nas mãos dos portugueses. Porque quando os portugueses perceberam a ingenuidade do índio, né, eles utilizaram isso a seu favor. Bom, seguindo então, dia 26 de abril, o Frei Henrique, em Ilhéus, ele fez a primeira missa aqui no Brasil. Isso é muito importante, porque vale lembrar que os portugueses são católicos. Então, com a primeira missa aqui no Brasil, era praticamente aí, vamos dizer assim, o batismo espiritual, entre aspas, da nova terra. Então os portugueses eles estavam mostrando ali que realmente eles estavam valorizando aquele território, apesar de não ser inicialmente da forma que eles vão enxergar mais tarde, quando eles entendem que eles podem competir com o açúcar holandês através do Brasil, fazendo o quê? Implementando o sistema colonial de açúcar, né? Os engenhos de açúcar aqui no Brasil, tá bom? Bom, Pero Vaz de Caminha, lembrando, Pero, não é Pedro não, tá pessoal? Eu vejo muita gente falar Pedro. Pero Vaz de Caminha, que era o responsável aí, vamos dizer assim, o cara que estava ali para narrar as experiências dessa viagem, ele foi também o grande responsável por enviar para Dom Maciel todas as informações referentes à nova terra. Na carta, eu vou até ampliar aqui para vocês poderem ter noção, que isso, na carta, ele atribui, ele mostra e fala das diferenças que existem entre os portugueses e aqueles povos que eles recém descobriram. Então, assim, ele teve, vamos botar assim, até um certo tato, né, de passar essa informação, de não deixar essa informação passar despercebida para a coroa portuguesa. Beleza? Bom, outra questão importante, né, que deve ser mencionada também, é que além de falar dessas diferenças, diferenças culturais, ele fez questão de mostrar que os índios, apesar deles não serem uma civilização organizada e desenvolvida como a civilização europeia, eles possuíam
almas. Na cabeça dos portugueses é assim que funciona. Os índios, eles são pagãos, mas eles possuem alma. Então, se nós salvarmos os índios, eles vão ser salvos, né? E essa salvação vem através do quê? Da catequese, ou seja, vamos catequizar os índios para que eles possam ser salvos. Essa era a ideia necessariamente dos europeus em relação aos índios. Coisa que eles não acreditavam nos escravos, pois eles acreditavam que os escravos não eram nem mesmo seres humanos. Os textos históricos antigos, eles mostram isso, principalmente falando desse período de idade moderna na África. Bom, aqui é desnecessário passar. Vamos para a parte de prova, né? Um trecho da carta é bem importante, eu só vou destacar esse trecho aqui, né? Que quando ele fala que não havia uma comunidade, não havia aldeias, ou seja, os índios praticamente eles vivem na natureza, eles constroem ali um modelo que os europeus não entendem e sequer conseguem entender, né? É a velha história, a visão do colonizador, a visão do colonizado, a visão do colonizador é a minha ideia de mundo é melhor do que a sua, beleza? No dia 2 de maio, Cabral foi embora do Brasil, mas fez questão de pontuar todas as informações do então recém-descoberto mundo. Bom, assim com esse comércio estabilizado entre Brasil e Portugal, logicamente se dá a entender que os portugueses já tinham uma relação pré-estabelecida agora com esse território novo, e isso iria sim causar ciúmes em outras nações europeias que queriam entender como é que Portugal está conseguindo obter essas vantagens comerciais com essa nova descoberta. Então, eu vou dizer para vocês verem como é a cartografia da época, tá? Aqui, ó. E mostra, entre muitos aspectos aqui, esse mapa é de 1428, só que ele mostra uma coisa interessante. Os asiáticos, sempre os asiáticos, eles já tinham conhecimento que existiam terras nessa região, tá? Como sempre, o asiático está à frente do ocidental, né? A gente sabe disso. O oriental ele é à frente do ocidental. Então, como eles sabiam que já existiam essas terras, né, os mapas, as cartografias locais já mostravam isso, tá bom? Mas, como o nosso intuito aqui é a prova da PEMEG, então eu vou destacar agora, para finalizar, o que geralmente pode cair na prova da PEMEG, tá bom? A prova da PEMEG ela vai estar interessada em saber das questões ultramarinas envolvendo Portugal. Então a gente tem que lembrar algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, até separei aqui para vocês um pedaço que eu acho que é muito interessante dizer. Portugal ele foi o primeiro a criar um Estado nacional e isso está muito envolvido a questão da Revolução de Aves. Portanto, é importante você que vai fazer a prova da PEMEG que você estude a Revolução de Aves. Vai ser um conhecimento e um conteúdo muito necessário para você em relação à prova. Outra coisa importante que a gente pode estimular aqui é lembrar que em 1415 houve a conquista celta, né? E sobre essa conquista é importante destacar a questão do comércio dos portugueses com os árabes, tá bom? Portugal também estabeleceu boas relações com a África, inclusive pegando várias de suas mercadorias como os próprios negros, tá? Mas também que os árabes, que também faz parte da África, tá? Porque a África não é só negra, a gente tem uma grande parte branca na África, a África também ela tem uma descendência muçulmana, e essas rotas portuguesas faziam dos portugueses praticamente ali dentro da soberania do mundo, daquele mundo, tá? E eles não tivessem muitos concorrentes, né? Porque eles tinham bons acordos comerciais e econômicos. Tá bom. Mas, Felipe, para mim que vai fazer a prova, aonde eu tenho que me ligar? Bom, aí eu separei para vocês 1431 por conta da questão, principalmente do Cabo de Bajador. Esse Cabo de Bajador, que é uma região ali pertencente ao continente africano, em 1434, o comércio dos escravos, que vai ali pelo menos até 1460 nessa região, eles retiravam muito desses escravos de Senegal e de Serra Leoa, tá bom?
Só que em 1488 os portugueses eles chegaram ao Cabo da Boa Esperança. Então, aí o que aconteceu? Através de Bartolomeu Dias, tá? Bartolomeu Dias, que era um dos da época, de 1450 a 1500, eles já fizeram uma nova tipo de reconstrução ali no comércio local. Então, de 1450 a 1500, ficou muito mais interessante para os portugueses o Cabo da Boa Esperança do que aquela velha relação com Serra Leoa e com o Senegal. Beleza? Bom, finalizando essa questão, é importante também destacar, você que vai fazer prova, 1498, quando Vasco da Gama, o navegador, né, de 1469 até o ano de 1524, ele conseguiu chegar a Calicut. Calicut é uma região da Índia, né? Lembra? Foi tema de uma das operações da Lava Jato. E ali ele conseguiu estabelecer negociações com chefes locais. Então, isso faz um retrato, né, para a gente entender o contexto, de que de 1467 até o ano de 1520, nós podemos dizer que Pedro Álvares Cabral ele vai se afastar um pouco da costa da África, direcionar suas intenções mais para o continente asiático, e nesse interim vai acontecer aí a descoberta do Brasil, tá bom? Então, pessoal, isso é um resumo do que foi falado na aula. Espero que ajude vocês aí a estudar para a prova. Grandes navegações, ficar bastante atento a isso. E depois eu vou gravar a segunda aula, que aí sim é falando do início do processo dos engenhos aqui no Brasil, 1530 em diante, quando Portugal vai estabelecer sua presença no território brasileiro, tá bom? Espero que possa ter ajudado esse resumo. Vou subir agora para o YouTube e vocês podem conferir. Eu vou deixar o link lá nos grupos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu.